Estamos continuando o nosso estudo do livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo número 35, cujo título é Encontro Singular. Esse nosso estudo tem por objetivo analisar sobre a minha ótica, é claro, né, aqueles aspectos que me parecem mais relevantes e que eu muitas vezes deixei passar despercebido, apesar de já estar lendo essa obra, né, essa série do Chico Xavier, já há mais de 40 anos. Mas é interessante como as pessoas vêm comentar conosco alguns pontos e de repente eu simplesmente não me recordo daquele aspecto que a pessoa está falando. Então, nesse caso, aqui no capítulo 35, resumidamente, o André Luiz ele se encontra com uma pessoa que foi um dos seus vizinhos, o nome dele é Silveira. Esse Silveira ele tinha uma pequena indústria de retalhos, eu realmente não saberia dizer o que seria uma empresa que trabalhasse com retalhos, talvez que fizesse colchas, eu não sei. Mas eu sei que o pai do André Luiz, ele era um grande industrial, era um empresário poderoso e levou à falência esse homem por conta das dívidas que ele tinha. E o André Luiz narra que o pai dele era inflexível nas suas negociações e o senhor Silveira estava devendo para ele e ele não titubeou em tomar tudo que ele tinha, e ele descreve até a cena em que o pai dele determina aos seus procuradores, né, que levem até mesmo o piano da moça, né, da filha do seu Silveira, apesar dos rogos, né, do choro convulsivo, né, da mulher do senhor Silveira, que havia explicado que ele havia perdido tudo que ele tinha por conta de uma doença demorada. O André Luiz, então, se reencontra lá no plano espiritual com aquele senhor que está trabalhando na caravana que vai buscar os espíritos nas zonas inferiores. O nome dessa caravana são os samaritanos. E ele fala assim: justo acanhamento dominou-me. Então quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar, dizendo, é claro, que ele sabia. O André Luiz ainda era muito jovem quando ele o havia conhecido e não pensava que ele tivesse desencarnado tão cedo, e nós sabemos que o André Luiz foi vítima de um desencarne decorrente de um suicídio indireto, que é aquele que acontece por nós nos darmos aos vícios e a uma vida desregrada. Mas então o que me parece muito relevante nessa história aqui é o fato de que nós nos reencontramos necessariamente com as pessoas que nós ofendemos e agredimos. Portanto, nós precisamos pensar muito quando nós nos empolgamos, né, nas defesas dos nossos pontos de vista e até mesmo a defesa daqueles direitos que nós entendemos que são nossos, inalienáveis, em decorrência da lei, etc. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar novamente com estas pessoas. E pode acontecer um evento triste como esse, no qual nós nos encontramos, talvez já numa situação melhor, já não nas trevas, né? Nos encontramos com aquela pessoa que nós mais perturbamos. Então fico sempre pensando, e aconteceu comigo um fato bem estranho, eu advogo há mais de 40 anos, e num destes eventos, né, da advocacia, eu fiquei tão irritado, mas tão magoado com a atitude de uma pessoa que
Eu de madrugada não conseguia conciliar o sono e fiquei conversando comigo mesmo de frente do espelho, imaginando como é que eu faria a retaliação daquela atitude. E eu fiquei horas assim, entabulando o melhor raciocínio possível, quais seriam as medidas que eu tomaria, fui listando todas elas, pensando que eu faria uma revanche assim homérica, que daria uma situação tão complicada para a pessoa que havia me perturbado, que ele passaria anos para se livrar daquela situação. E eu estava naquele frenesi da mágoa, quando de repente eu ouço, eu nunca me esqueço, era exatamente 3 horas da manhã. Eu ouço um espírito que fala muito claramente nos meus ouvidos, mas ele falou com uma clareza tão absoluta, assim, tão forte, a voz foi tão intensa, que eu fiquei com medo que ele tivesse acordado a minha esposa, que dormia no quarto ao lado. Mas ele fala assim: parabéns, meu filho, muito bem, gostei da sua atitude. Eu quero ver o que você vai pensar quando vocês dois estiverem em condição de espíritos puros e você olhar para ele e pensar que você passou uma noite imaginando um meio de incomodá-lo, de retaliar uma atitude que ele te provocou. Eu fiquei com tanta vergonha naquele momento, mas foi tanta vergonha que eu imediatamente cancelei os meus projetos. Não, eu não tinha sono nenhum até aquele minuto, mas naquele instante me deu um cansaço. Eu voltei para minha cama, deitei, dormi, nunca mais pensei naquilo. E aquela situação que havia me incomodado tanto se resolveu naturalmente. Eu nem sei dizer mais como, graças a Deus, é um evento passado e eu não me esqueço por conta da lição que esse espírito protetor me deu e me impediu de tomar uma atitude que seria lícita, totalmente lícita, mas me incomodaria certamente por séculos, né? Por séculos, por quê? Porque o espírito carrega com ele o fruto de todas as suas atitudes, de todas. E, portanto, eu agradeço imensamente hoje a Deus por esse bondoso espírito ter me alertado. Isso me evitou uma complicação. Então, hoje eu fico imaginando como é importante, cada vez que eu entro num conflito, que eu reflita e pense que eu preciso ter moderação, que eu preciso ter educação, que eu preciso, diante daquele conflito, me revelar melhor do que o conflito, que eu preciso demonstrar, deixar claro que essas lições de Jesus, que muitas vezes eu tenho pregado nas palestras, eu tenho que praticá-las. Não basta de maneira nenhuma eu ficar pregando uma coisa que eu não faço. Isso é errado, não vai me fazer bem nenhum e não vai fazer bem para ninguém. Então, portanto, a lição que eu tiro aqui desse capítulo do André Luiz é esta: nunca vamos nos aproveitar das situações para ferirmos ou magoarmos as pessoas que nos cercam, para tirar delas o seu patrimônio, muitas vezes em situações absolutamente legítimas. Mas vamos pensar se realmente é necessário, se é razoável, se nós não estamos fazendo isso apenas pela dureza do nosso coração, porque nós um dia vamos se reencontrar com essas pessoas. Então nós vamos morrer de vergonha de olhar para aquela pessoa que, como no caso do André Luiz, já estava muito superior a ele no plano da evolução moral. Era isso, só para encerrarmos esse rápido comentário, vou ler aqui uma observação que eu fiz, dizendo que o apego aos bens terrenos nos levam a ignorar os bens divinos, né? Naquela exata conformidade da lição de Jesus, que no Sermão da Montanha ele nos ensina que nós devemos dar o manto quando alguém nos pede a capa, e devemos dar mais 1000 passos quando alguém nos pede para caminhar com ele 1000. Ora, portanto, meus irmãos, eu peço, né, eu recomendo que sejamos lianosos, educados, polidos
e verdadeiramente cristãos nas situações de embate de nossas existências, porque certamente não vamos perder nada com isso e com certeza ganharemos paz para os nossos corações. Que Deus nos abençoe sempre.